Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que no domingo joga contra a equipe do Santos lá na Vila Belmiro. É claro que a gente vai falar sobre essa partida, mas nesse vídeo principalmente a gente vai falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco pode dar um salto importantíssimo na tabela nessa rodada. O Vasco pode chegar à 12ª colocação. É claro, depende de outros resultados, né? Além de vencer, depende de outros resultados. Então, é uma rodada importantíssima para o Vasco, para se afastar da zona do rebaixamento, mas o risco ainda não acabou, né? O Vasco pode até voltar para a zona do rebaixamento se perder para o Santos, e aí depender aí dos resultados, né, de Goiás e também de Bahia. Enfim, depois da vinheta a gente vai começar, vamos falar sobre tudo isso aqui. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. No comentário fixado tem o link da 1xBet e tem um código promocional aqui do canal Machão da Gama que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Você utilizando o nosso código promocional, você ganha um bônus no seu primeiro depósito e pode começar a dar os seus palpites nos jogos do Vascão e também nos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Você vai ver daqui a pouquinho a rodada completa do Brasileirão. 1xBet, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos direto falar aqui da rodada, né, do Campeonato Brasileiro, que vai começar amanhã. A rodada de número 25, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma passada aqui nesses jogos, né, do Brasileirão. A rodada começa amanhã com Flamengo e Bahia no Maracanã, jogo que interessa, né, o Vasco. Afinal de contas, o Bahia é concorrente direto ali na parte de baixo. O Fortaleza vai receber o Grêmio, o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi, o Cuiabá recebe o Fluminense, o Internacional recebe o Atlético Mineiro e no domingo o Vasco visita o Santos na Vila Belmiro, tem o clássico Cruzeiro e América Mineiro, também tem clássico no Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Palmeiras, e na segunda-feira a rodada se encerra com Botafogo e Goiás. Vamos dar uma olhadinha na classificação, né, para você entender a situação do Vasco nessa rodada. O Vasco que pode chegar à 12ª colocação, dependendo dos resultados, e o Vasco pode também voltar para a zona do rebaixamento, né, caso tudo dê errado. Bom, tabela de classificação na tela, Botafogo é líder, 51 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado com 44, o Grêmio tem 43, o Red Bull Bragantino fecha o G4 com 42 pontos. O Fluminense tem 41, é o quinto. O Atlético Paranaense é o sexto com 40. O Flamengo é o sétimo colocado com 40. O Fortaleza tem 38. O Atlético Mineiro tem 37. O São Paulo é o 10º colocado com 31. O Corinthians tem 30 pontos. E daí para baixo, o Vasco já pode alcançar. O Cuiabá é o 12º com 29, o Cruzeiro 13º com 29, o Internacional tem 29, o Vasco na 15ª colocação tem 26 pontos, o Goiás tem 26 pontos, o Bahia tem 25 pontos abrindo a zona do rebaixamento, o Santos, nosso próximo adversário, tem 24, o América tem 17 e na lanterna a gente tem o Coxa com 14 pontos. Bom, vamos lá. O Vasco nesse momento é o 15º colocado. Se o Vasco vencer a equipe do Santos, o Vasco vai chegar aos 29 pontos. E nos critérios ali de número de vitórias, né, o Vasco ultrapassaria já o Inter e o Cruzeiro, caso eles percam, né, os seus jogos, e empataria em número de vitórias com o Cuiabá, mas o Vasco tem ali apenas um gol de saldo a menos que o Cuiabá. E o Vasco vencendo e o Cuiabá perdendo, o Vasco ultrapassaria, né, o Cuiabá no saldo de gols. Então assim, o Vasco vencendo, Inter, Cruzeiro e Cuiabá perdendo, o Vasco iria para a 12ª colocação no fim dessa rodada. É uma combinação de resultados que eu diria até difícil de acontecer, porque vamos ver aqui os adversários, né? O Cruzeiro vai pegar o América Mineiro no Mineirão. A tendência é que o Cruzeiro vença o América, né?
Afinal de contas, o América vem muito mal aí no campeonato. O Cuiabá recebe o Fluminense pensando na semifinal da Libertadores. Não sei se o Fluminense vai com força máxima para essa partida. E por último, o Internacional vai jogar contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Talvez esse seja o jogo que aconteça realmente uma derrota do Internacional, porque o Inter também está com a cabeça toda na semifinal da Libertadores e deve até poupar o time. E o Atlético Mineiro vem aí num processo de recuperação no campeonato. Eu acho que o Atlético é o favorito nessa partida. De toda forma, o que interessa pra gente é fazer a nossa parte, né? O Vasco vencendo o Santos, o Vasco vai dar uma respirada importantíssima em relação à zona da confusão ali, com toda certeza. Até porque o Santos é um adversário direto, né? E se o Vasco vencer o Santos, o Vasco vai abrir 5 pontos de vantagem para o Santos. Agora vamos aqui para o cenário negativo. Se o Vasco perder para o Santos, o que tem que acontecer para o Vasco não voltar para a zona do rebaixamento, né? Vamos lá. Ó, o Vasco tem 26 pontos, Goiás tem 26, Bahia 25 e Santos 24. Esses 4 times estão ali, né, brigando para ficar fora da zona do rebaixamento. Se o Santos vencer o Vasco, o Santos vai a 27. Então, o Santos já ultrapassaria o Vasco cairia ali para 16º. E aí o Vasco teria que torcer contra o Goiás e contra o Bahia. O Bahia poderia até empatar com o Flamengo, mas o Goiás, se pontuar contra o Botafogo, né, um pontinho contra o Botafogo, já colocaria o Vasco dentro da zona do rebaixamento. Então, em caso de derrota do Vasco para o Santos, o Vasco tem que torcer contra Bahia e Goiás. Vamos botar aqui, os dois perderem. O Bahia perde para o Flamengo e o Goiás perde para o Botafogo. Aí o Vasco não voltaria para a zona da confusão. A conta é basicamente essa, né? Mas vamos torcer aí para o Vascão vencer, né, a equipe do Santos, chegar aos 29 pontos e já ficar ali no meio da tabela. Já seria sensacional. Mas vai ser um jogo muito difícil lá em Santos, com toda certeza. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, o recado da GoCase, hein? Você pode comprar capinhas personalizadas do Vascão com frete grátis e um desconto muito bacana lá na GoCase. Tem a promoção, compre 2, leve 4. Você compra 2 capinhas e leva 4 para casa. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tem também o cupom Vasco da Gama, que vai te dar um desconto especial, beleza? GoCase, parceira aqui do canal. Bom, e vamos falar dessa partida contra o Santos na Vila Belmiro, né? O jogo que já está cercado aí de muita polêmica. O Santos foi à CBF para fazer reunião, para pressionar a arbitragem que será do Daronco. Então, assim, o vascaíno, com toda razão, está preocupado para essa partida contra o Santos. O Vasco que foi garfado, né, em São Januário contra o Santos no primeiro turno, num jogo que o Vasco teve 3 pênaltis não marcados. Um absurdo total. Bom, o time do Vasco só tem uma dúvida, basicamente, né? Se o Payet começa como titular ou não. Mas arrisco eu que o Payet deve começar no banco de reserva dessa partida. Eu acho que o Ramon Dias vai com o Marlon Gomes na vaga do Payet. Então, acredito que deve ser a única modificação do Vasco para esse jogo contra o Santos. Então, já vamos de cabeça aqui para a provável escalação. O Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues na direita, Medel, Léo Pelé e Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, Marlon Gomes, Rossi e Verratti. Deve ser esse o time do Vasco para encarar o Santos lá na Vila Belmiro, mas a gente vai ter a confirmação provavelmente amanhã. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.